Bom, boa noite aí, Liz. Vamos iniciar aí, né? Nossa aula da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial. Então na aula de hoje, Liz, eu quero falar um pouco dos procedimentos, né? Então eu vou falar aí dos procedimentos de teste de estanqueidade e vazamento, falar um pouco aí da adição de óleo, recarga de fluido e assim por diante. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Então aqui, ó, o primeiro teste que a gente tem é de estanqueidade e vazamento. É um teste principalmente se está estanque, principalmente nas tubulações, né, nos trocadores de calor, no caso o evaporador ou condensador, e também no compressor, né? Então é uma forma de verificar se não tem vazamentos, né? A gente sabe que o vazamento é perda de fluido refrigerante, então é perda daquele fluido que vai fazer a troca térmica. Por consequência, vai trocar o calor, vai climatizar ou refrigerar o ambiente. No nosso caso aqui, refrigeração, que por consequência vai ser ruim, que eu vou perder qualidade do alimento, né? Eu vou fazer com que o meu alimento dispensa mais rápido, né? E para fazer então esse teste de estanqueidade, ele serve tanto para as pressões positivas quanto para os sistemas que trabalham sob o vácuo, né? A gente pode utilizar alguns métodos, né? Por exemplo, usar detergente líquido, né? Mistura ali de água com detergente, forma aquela espuma. A gente verifica ali fisicamente, visualmente, o vazamento, ou a gente também pode utilizar o detector eletrônico, né, de vazamento, que ele tem um próprio lá que é um da Bosch. Se eu não me engano, eu acho que eu mostrei isso para vocês em uma das aulas. Depois eu vou mostrar aí como é que depois eu vou falar esse videozinho aí. Eu creio que já mostrei para vocês, mas mostro de novo. E para fazer esse teste, a gente também faz o procedimento de vácuo e desidratação. Esse procedimento de vácuo e desidratação é para principalmente limpar, fazer a limpeza, para retirar particulado sólido, gases incondensáveis e também retirar a umidade, né? Que a umidade é água, é conteúdo de água, que principalmente na parte mais menos espessa da tubulação ali, principalmente nas válvulas, na válvula de expansão ali no capilar, pode gerar gelo. Essa camada de gelo dificulta a troca térmica e também pode entupir o sistema. Então aqui a gente tem um procedimento de evacuação, né? Então no primeiro aqui a gente começa a bombear e abrir as válvulas do medidor do tubo de distribuição, né, no manifold. Aqui a gente liga o vácuo, né, com a bomba de vácuo para 500 microns, então esse é o vácuo correto a ser aplicado. Depois eu vou desligar, né, então eu vejo, desliga a bomba de vácuo. Depois eu espero por 5 minutos para verificar se o vácuo correto permanece, ou seja, se tem estabilidade, se tem estabilidade, pessoal, só um minutinho aqui, aí se tem estabilidade, bom, então o meu sistema está estanque. Se tem alguma variação, principalmente para cima, ou seja, somente ali eu estou ganhando para pressão positiva, isso quer dizer o quê? Tem vazamento. Aqui no evaporador, então eu verifico também se, então o meu quinto passo então se o permaneceu, então fiz ali, geralmente esse teste ele tem um tempo padrão, mas é claro, a gente sabe que a gente atender demanda, a gente, né, não segue à risca. O pessoal, como diz aí na prática aí, vamos dizer assim, no dia a dia aí, eles fazem um teste ali, um setor de 10, mas geralmente ele é 20, 40 minutos, ou até mais, dependendo do fabricante, ele indica mais ou menos tempo. Estabilizou? Beleza. Geralmente aquele gráfico, tem aquele gráfico, sobe, se ele tem ali constante ou se ele vai subir. Ele indica o que é, né? Bom, tudo ok, fiz o teste, limpei, né? Eu fiz o vácuo, não tem vazamento. Agora eu vou adicionar óleo no compressor, né? Então a gente vai ter duas técnicas, né? Então aqui a gente tem uma troca de processo lubrificante e um compressor semi-hermético. Só lembrando que é,
Eu sei que dá para fazer no hermético, né? O pessoal coloca para baixo, dá para retirar e colocar. O negócio é a exatidão de óleo de óleo, né? Já no semi-hermético dá para fazer tranquilamente. Então, o que que a gente faz? Com o compressor em funcionamento, a gente coloca na parte frontal a válvula de sucção de serviço. A gente desliga o compressor quando a pressão no cárter cair a zero. Então, a gente desliga, remove a tampa de óleo do lado do compressor. A gente insere um pedaço de tubo no orifício de modo que uma extremidade toque o fundo do cárter. A gente sela temporariamente o corpo da tubulação com alguma massa, abre ligeiramente a válvula de sucção para pressurizar o cárter, meça a quantidade de óleo removida do cárter e colocar então a mesma quantidade de óleo novo em substituição. Então, primeiro a gente retira, depois coloca um novo óleo, né? Colocou o novo óleo, reinstale a tampa do óleo e evacue o cárter e abra a válvula de serviço, dê partida e verifique o visor de vidro do óleo, né? Que é onde a gente vê se realmente ali está com nível ou não, né? Não está aí, ó, abrir geralmente a válvula de sucção na parte da frente e gerar pressão sobre o óleo. Força o óleo para cima do turbo mergulhado, ou seja, faz aquela pressão positiva ali que joga o óleo para fora aqui. Bom, adicionou o óleo, pessoal, fez o teste de evacuação, desidratou, retirou o gás incondensável, retirou a umidade, adicionou óleo no compressor, então vamos fazer a recarga do fluido refrigerante. Então a gente segue as instruções aí. Bom, primeiro certificar que a válvula do lado de alta, né? Então a gente fecha, né, o lado de alta, a gente dá partida no compressor, a gente abre a válvula do lado de baixa e carregar de líquido, e aí carrega até que a temperatura de condensação esteja correta para o ambiente, conforme o fabricante. Duas coisas a se notar aqui, pessoal, para se observar. Monitorar a amperagem do compressor enquanto está carregando o líquido, utilizando um alicate amperímetro, e consultar o manual do fabricante para realizar a carga correta dos sistemas e unidades criticamente carregados com condensadores inundados. Então, para cada um, né, então aí é o compressor, né, a balança para a gente colocar o tanto correto, né, aí o condensador, o receptor, né, então é o procedimento, né. O outro processo, né, pessoal, fiz a adição, também tem a parte de recolhimento, né. Para recolher, o que a gente faz, né, a gente utiliza uma estação recolhedora, né, uma unidade de recolhimento, liga ali o manifold e o cilindro de armazenamento. Então, primeiro a gente faz conectar as mangueiras de sucção e descarga, né, na válvula de serviço. A gente conecta a mangueira central do manifold, que é aquela amarelinha, a entrada de equipamento de distribuição. Depois conectar a mangueira de carga da saída de uma máquina de recuperação à válvula do vapor no cilindro de recuperação. Abrir as válvulas de entrada e saída da máquina de recuperação. Depois, abrir a válvula de vapor do tanque de recuperação e dar partida na máquina de recuperação. Abrir a válvula de sucção de serviço, tanto da unidade de refrigeração quanto do manifold. E depois de aproximadamente 2 minutos, a gente abre a válvula de descarga de serviço na unidade de serviço no manifold. E todo o refrigerante, né, foi recuperado quando o lado de baixo do manifold mostrar que o sistema está em 0 PSI, né, ou inferior, ou seja, você retirou todo o refrigerante no lado de baixo. Eu vou mostrar aqui, pessoal, todo esse em um vídeo só, ou seja, eu só não tenho esse do óleo do compressor, né? Eu tenho esse teste de estanqueidade, a recarga e o recolhimento. Só achar o videozinho aqui, eu vou mostrar para vocês aí.
Vou colocar aqui, pessoal. Vou tirar de novo com o som, mostrar aí para vocês. É um videozinho rapidinho aí. Eu creio que mostrando o vídeo aqui, né, pessoal, é melhor do que ficar falando passo a passo. Você consegue ter uma, um negócio, uma resolução visual do procedimento. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento. Né? Então, ele é autocalibrável. Né? Então, para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então, eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui, é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então, faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma, a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Professor, tem Agora como nós vamos então na dar estação uma recolhedora. melhorada no volume do áudio? Que eles, eu acho que o volume, meu volume aqui está no máximo. Deixa eu ver se eu consigo. Se der, se não der, joia. Ver se E faço a retirada dos componentes. é, melhorou aí, Elis? Deixa, bota ele para rodar. Eu acho que aqui deu uma travada. Não, é porque eu parei o vídeo. Ah, pausou, né? Bota para Pausei. rodar aí. Parece que melhorou. O próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno, com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço e agora a mangueira amarela eu vou conectar ao cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem
e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação: jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque, já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento, não existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Então vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro e depois do vacuômetro a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas, e inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então posso então finalizar o meu procedimento. Agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão do fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold e começo a minha inserção de carga no meu sistema.
Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 quilos de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante, né? Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida, pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingida a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal, quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras. Isso que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, então, pessoal, a gente viu aí a parte mecânica, né? A parte que mexe com a fluidez do fluido ali refrigerante, juntamente com a troca térmica e o funcionamento ali mecânico, né? Do ciclo. E agora a gente vai falar da parte de acionamento, que é a parte elétrica, né? Os diagramas elétricos de comando. Bom, pessoal, mesmo independente de um sistema mais simples, um residencial, um split firewall, passando pelo RF, que vai ter uma eletrônica mais embarcada ali, vai ser um pouco mais complexo, porém não é de uma alta complexidade, por exemplo, comparando com outros equipamentos aí, né? Do ponto de vista elétrico. Então, ter uma boa noção desses diagramas, pessoal, dá uma boa noção, né, da instalação dos equipamentos e do acionamento correto, né, principalmente nas unidades frigoríficas comerciais, porque nessas unidades, pessoal, a gente, além dessas unidades básicas ali, né, que é o condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansão, vocês viram que a gente vai ter alguns outros componentes, principalmente sensores, né? Então, pressostato, relés, enfim, todos os outros controladores, contator, né? Disjuntor para proteção, é para justamente ter controle na eficiência do processo, que a gente sabe que um dos gargalos ali, né? A gente sabe que aqui no Brasil o custo de energia é alto, né? E a eficiência, então, é imperativa aqui no país, né? Então, eu preciso fazer mas com o mínimo possível de esforço, seja gastando o mínimo de energia. Então, esses aparelhos esses componentes acessórios vão ajudar justamente na eficiência energética do meu sistema. Então, esses diagramas, né, pessoal, a gente tem que ter uma boa noção. Por exemplo,
pressostato, né, os relés. Então, para cada componente ali, a gente saber a função básica dele e para que ele vai servir, né? Qual que é a função dele ali no sistema. Bom, então, pessoal, a gente fiz todo o meu sistema, vamos supor que eu montei, ou né, não estou montando a primeira vez, ou estou fazendo algumas readequações, eu tenho que adequar o meu sistema para partir, né? Então tem que pôr ele funcionar de novo, seja pela primeira vez, ou seja ali fazendo uma intervenção para dizer assim, ou dizer assim, reerguer o meu aparelho, né? Deixar ele novo, renovar ele para ele funcionar novamente. Então, algumas recomendações a gente precisa tomar nessa relação a isso. Bom, então, para sistemas de baixa tensão, principalmente observar a NBR 5410, os cabos de alimentação principal e comando devem ser de cobre ou alumínio, com isolação tipo PVC e temperatura mínima de 70 graus Celsius, que é uma exigência da própria NBR 5410. Para auxiliar no dimensionamento, né, os manuais dos fabricantes vai determinar as bitolas mínimas e máximas em relação ao comprimento da unidade até o ponto de alimentação elétrica. Então, por padrão, ele já tem ali um comprimento com a bitola correta. Mas, claro, se você for estender né, a gente for estender, né, o comprimento dessa bitola ali, a depender do comprimento, a gente sabe que tem a segunda lei de Ohm, que interfere, por exemplo, na resistência, que é a relação entre a resistência e o comprimento. Aí eu vou ter que redimensionar para evitar a queda de tensão por causa do comprimento, da extensão muito grande. Eu tenho que fazer essa correção. Se não for, eu mantenho ali o cabo original, sem precisar alterar. Então, tá vendo aqui? A distância máxima entre dois pontos de tensão é geralmente 50, acima de 50 metros, vou ter que reespecificar, né? Fazer uma nova especificação. E para esses valores de bitola de alimentação principal, em geral, os fabricantes vão considerar a utilização de cabos de cobre ou alumínio, isolação tipo PVC 70 graus Celsius e método de instalação tipo B1, 3, né? Que são os tipos de instalação que tem na norma também na 5410. Para os cabos de alimentação de comando, né, aí já utiliza tensão mais baixa, né, ou dependendo até tensão ali 24 volts, a gente utiliza bitola mínima de 1,5 milímetros quadrados. Também é 70 graus Celsius. E a alimentação elétrica principal tem que ser conectada diretamente à borneira da unidade condensadora ou conforme as orientações de fabricação do sistema. Então, a conexão do cabo terra em câmbio deverá ser feita conforme também demonstrado no diagrama elétrico disponibilizado pelo fabricante. E depois que faz todas as conexões elétricas, ainda se verifica alguns aspectos antes de fato, colocar o meu aparelho para funcionar. Então, eu vou verificar a voltagem correta da rede de alimentação, né? Então, esses aparelhos, ele vai ter ali uma tolerância de oscilação. Conferir se as conexões estão devidamente fixadas, se não tem nenhuma borneira ali que está frouxa, tudo devidamente parafusado. Volta para a parte mecânica e verifica se tem vazamento de fluido refrigerante. Confirma a compatibilidade entre o suprimento de força e as características elétricas da minha unidade. Verificar se hélices do condensador se encontram soltas e desimpedidas para girar. E verificar se essas fases também estão conectadas corretamente. E após dar o start, né, de fato eu vou funcionar ele, vou verificar o ruído do compressor e pressão do fluido. Pode falar, Elísio. Ô, professor, desculpa aí interromper. Não, pode Voltando falar. aí na tela anterior, eu não entendi esse parâmetro aí de 50 metros de distância entre esses dois pontos de tensão. Eu confesso ao senhor que eu não entendi isso, não. Não, na verdade, vou te mostrar aqui no caso é o seguinte, Elísio. Vou mostrar aqui, vou botar um pente. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, por exemplo, eu tenho meu aparelho aqui, certo? Então, tenho meu evaporador.
A parte elétrica, né, tá no evaporador, certo? Hum. Então, evaporador, né? Então, o evaporador. Originalmente, Eliso, quando você tem um aparelho e vai ligar ele, ele já tem um comprimento X de cabo. Então, ele vai ter um cabo aqui, aí você pode ligar ele, né? E já tem um comprimento aqui próprio, né? Vou colocar um comprimento L. Só que vamos supor que se você está instalando ele e tem, por exemplo, uma impossibilidade ou de instalar uma. Não tem como você instalar ali uma Ah, tomada, aí você entendi, vai, Anderson. aí você vai ter que colocar ele no outro ponto aqui, ó. Vamos supor mais longe. Se esse A comprimento for distância da alimentação para carga. É isso? isso, é isso mesmo. Aí, Pronto. se for maior do que 50 metros, aí você vai ter que redimensionar o cabo. Você vai ter que pôr um cabo ali, porque a Pronto, gente sabe, entendi. é por causa Entendi. daquela segunda Ponto lei de de Ohm. alimentação até chegar na carga. É, Ele tem que ter no mínimo aí 50 metros, no mínimo, ou no máximo 50 metros, né? 50 metros sem alterar o cabo, sem Sem alterar a alterar o bitola, cabo. E sem alterar a se, bitola do cabo. se passar, a bitola tem que ser dimensionado. Mas, você tem que redimensionar ela para não dar queda de tensão, porque você tem que lembrar que dá queda de tensão, né? Se ficar muito comprimido Isso, por causa da resistência, a isso. Por resistência conta da diminui resistência. a minha É, tensão, a minha tensão aqui, né? Minha voltagem aqui, ela quer, né? Ela cai, né? Por causa da resistência do contemplado, cabo, contemplado, Anderson. Positivo. certo? Certo. Aí quando ele fala pontos de tensão, é isso, é da carga do evaporador, Ou seja, a alimentação para carga é. justamente. Certo? Aí essa é do startup e a questão dos instrumentos, né? Os instrumentos de medição, principalmente na refrigeração comercial, né? Como eu falei, né? No comércio, na indústria, a gente tem que olhar principalmente a eficiência energética, porque é um dos custos, né? Tanto para o comércio, por exemplo, você repassar custo de energia para o seu produto final é ruim, né? Porque você perde competitividade, o mesmo vale para a indústria. Se você repassar custos de energia, né? Se for um custo muito alto, se repassar para o seu consumidor final é ruim. Então, por isso você tem que olhar é, a sua questão de eficiência energética, né? Por exemplo, congelar, refrigerar gastando o mínimo possível de energia. Então, para fazer isso, você também vai utilizar de alguns instrumentos de medição para poder melhorar isso, né? Monitorar e sempre objetivar, né? Olhar ali para a questão da eficiência energética. Então, por exemplo, uma das preocupações que também a gente tem na refrigeração comercial é temperatura e umidade, né? Então, a temperatura para manter o meu alimento nas condições adequadas de consumo e a umidade na questão também da influência de sabor e características ali do meu alimento, né? Questão de micro-organismo e também a questão ali que a gente também não pode ter um alimento muito seco, que pode de alterar principalmente características sensoriais, né? E também diminui a qualidade do meu alimento. Então, são duas coisas que a gente tem que monitorar: temperatura e umidade. Então, para isso, a gente utiliza um instrumento que é o psicrômetro, né, que ele é composto por dois termômetros, que é um de bulbo úmido e o de bulbo seco. Bulbo úmido é a questão a temperatura com umidade, o bulbo seco é sem umidade, né? E ele também mede a quantidade de vapor de água contida no ar, ou seja, a questão ali é, do controle de umidade. E o termômetro de bulbo úmido, só para a gente lembrar, ele tem um bulbo coberto por uma malha de algodão, né? Que o algodão ele é higroscópico, ou seja, ele atrai a umidade. Então, aquela umidade que tem ali, ele naturalmente atrai e consegue a gente determinar a temperatura de bulbo úmido. Então, essa malha é constantemente umedecida por esse efeito mesmo de capilaridade. E tratando também de medição de velocidade, né? Então, outra coisa que a gente tem que olhar também é a velocidade do evaporador do vento dentro do meu sistema, né? Que também interfere.
Então, o termohigroanemômetro ele apresenta escalas de leitura digital, né, para justamente monitorar a velocidade, né? Então, a velocidade, por exemplo, está jogando o ar ali, cortina de ar. Então, tudo isso também é levado em consideração e monitorado, né? Porque interfere também na questão de temperatura e umidade. E outra possibilidade de medição de velocidade é o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é muito utilizado no avião, né, na aviação, tá para medir velocidade, né? Até porque o avião não tem como ter velocímetro, né? Não tem uma roda para girar e dar velocidade, você precisa de outra forma de medir a velocidade. É pelo tubo de Pitot. Então, é uma elevação de uma coluna de água e a pressão estática por meio de furos na superfície exterior do tubo. Além disso, a gente tem os manômetros de coluna líquida em forma de U, esse é para monitorar a pressão também, né? E a pressão, principalmente a pressão de as pressões de condensação e de evaporação, que também indica a eficiência do sistema, verifica se o meu sistema está com eficiência ou não, né? Outro dispositivo para medição de pressão também é os vacuômetros, né? Principalmente para pressão negativa. Aí já, no caso, se eu estiver aplicando processo de vácuo e desidratação. E para medição de corrente e tensão elétrica, são os multímetros, né? O multímetro para fazer testes de tensão e os alicates amperímetro para verificar a amperagem, principalmente ali na alimentação do compressor, né? E também de ventiladores, tanto do evaporador quanto da condensadora. Então, todas essas instrumentações aí, pessoal, é para justamente monitorar e controlar o meu sistema, para ver se ele está trabalhando dentro daquilo que é projetado, seja, e para melhorar a questão de monitoramento de eficiência energética. Por exemplo, se você monitora a energia e vê que está aumentando muito o consumo, né, a gente vai ter uma instrumentação com relação ao consumo de energia, a gente tem que saber, opa, por que está aumentando o consumo de energia ali da minha câmara frigorífica. Aí você tem que fazer o seu diagnóstico, fazer a inspeção visual, verificar o sistema, parte mecânica, parte elétrica, né, monitorar a pressão, monitorar a temperatura, monitorar a umidade, para justamente, né, verificar se está tudo trabalhando dentro do projetado, dentro daquilo que foi feito, né, para a gente ter uma melhor resposta aí e melhorar a eficiência do sistema. Ok, pessoal. Então aí, ó, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Então, Não, Não, professor, pessoal, tudo tranquilo. certo. beleza? Então, pessoal, eu vou falar aí como a gente passou por um processo aí da virada de ano, um recesso. Eu vou falar com vocês aí, fazer uma revisãozinha aí das atividades, certo? É, essas atividades aqui, pessoal, eu vou repassar com vocês uma a uma. Deixa eu passar aqui. São três atividades, né? Só para a gente lembrar. Então, a gente tem a SAP 1, a SAP 2 e esse exercício de carga térmica. Eu falei desse exercício de carga térmica em uma das aulas, depois se quiser depois, eu posso falar. Acho que a gente vai ter uma prova. Acho que a gente vai ter mais uma aula, se não me engano. Sim, a gente vai ter mais uma aula semana que vem. Eu posso trabalhar essa última SAP com vocês aí. Se vocês tiverem dúvida, obviamente. Então, a SAP 1 aqui, pessoal, ela tem esse nome bem canalizado. Então tá aqui, ó, o senhor Joaquim Manuel pretende instalar em seu restaurante de produtos orgânicos um sistema de climatização do tipo self-contained, autossuficiente, que usa caixa pleno com insuflamento direto de ar. Para tal, contratou uma empresa na qual você trabalha para realizar a confecção dos dutos de distribuição de ar condicionado por todo o ambiente do restaurante, onde serve seus clientes. Pronto, as mídias já foram todas realizadas. Precisarei agora de um desenho técnico das informações. Deixa eu só um minutinho aqui para está certo aqui. Mas eu acho que tem algum
Ah, não tá certo, pessoal, é só porque tem inversão. Esse bem canalizado, lá, se você olhar aqui no conteúdo interativo, que a gente seria em tese a segunda SAP. Eu coloquei como primeira, mas é a mesma coisa. Então tá certo. Então o que vocês vão fazer aqui, ó? Então, o chefe de produção, sabendo que você tem conhecimentos de desenho técnico, mecânico e arquitetônico, solicita que você faça um desenho de segmentos dos dutos, conforme a tabela de dimensões calculadas pelo engenheiro mecânico. As dimensões poderão ser arredondadas em múltiplos de 5 para menos quando forem frações menores que 2,5 ou para mais quando forem iguais ou maiores que 2,5. O engenheiro recomenda que as junções para redução dos diâmetros sejam de no máximo 20 centímetros de comprimento. Então, as dimensões fornecidas pelo engenheiro são segmento de duto AB. Ele tem altura de 30 centímetros, largura de 1,10 e comprimento de 5. Segmento de duto BC, 31,5, 74,6 centímetros, comprimento 4 metros. Segmento de duto CD, altura 30 centímetros, largura 41,6 e comprimento 4. Eu vou ter duas saídas por segmento principal, sendo uma para a esquerda e uma para a direita, nas seguintes dimensões: 30 por 30 e 2 metros de comprimento posicionados antes das junções de redução. Então aqui, pessoal, tá falando para vocês entregarem a prancha, né? Entregarem uma prancha, uma planta baixa, em corte transversal, uma perspectiva de 120 graus. Pessoal, se vocês já tiverem o domínio do AutoCAD ou de qualquer outro software e quiserem fazer a entrega, beleza. Ok, muito bom, vai ser, né, sem problema. Mas se você não tem acesso ao software, né, não tem o programa, não tem acesso fácil à escola, pode fazer ele à mão. Eu faria à mão aqui. Eu não tenho tanto, eu tenho mais ou menos acesso ao AutoCAD, mas sem problema. Ó, então, como é que eu vou interpretar aqui, ó? Então, eu tenho três dutos, certo? Deixa eu colocar um novo arquivo aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar lado a lado só para a gente ver uma. Então, a gente tem três dutos. A gente tem o segmento AB, ó. Então, aqui, ó, o segmento AB, eu vou colocar a altura de H, ele tem 30 centímetros. Largura, vou colocar L, 1,10. E o comprimento, vou colocar C, 5 metros. O segmento de duto BC, ele tem uma altura de 31,5 centímetros, a largura 74,6 centímetros e o comprimento 4 metros, certo? E o segmento CD, ele tem uma altura de 30 centímetros, a largura de 41,6 e o comprimento 4 metros. Bom, pessoal, eu vou fazer em duas vistas. Então, por exemplo, no AB aqui, eu vou fazer a vista como se estivesse olhando de frente. Ele tem uma altura de 30 centímetros e aqui 1,10. Então, vamos dizer aqui que ele tem, né, então, 30, 1,10. E a outra vista é o de comprimento, ou seja, ele tem essa 1,10, que é centímetro.
5 metros. Segmento BC, da mesma forma. Aí eu faço, ó. Eu faço aqui, por exemplo, a altura, um pouquinho maior. Largura aqui, ó, 74,6, é um pouquinho menor. Pessoal, não tem muito, não tem muita noção de proporção. É só colocar aqui 30, 31,5. Aí aqui, aí da mesma forma, aí o comprimento aqui é 4. Aí ele falou lá, e aqui, pessoal, vocês fazem para o outro. É o segmento total, eu vou fazer assim, ó. Então eu sei que esse tem, eu vou colocar a largura aqui então de 1,10, 1,10, aí aqui vai ser 5, né? Aí eu vou fazer a transição de 20. A transição tem que ser de 20 centímetros, certo? Aí faz a transição aqui, ó. Faz uma transição. Aí aqui é o outro trecho. Aí esse aqui é o trecho de 5 metros, 1,10. Esse outro trecho aqui é 4 metros, 74,6. E essa transição ali, ele falou que é 20 centímetros, certo? Então, da mesma forma. Vem aqui e vem o último trecho. O último trecho é 4 metros e 41,6. E ele falou também que tem os dutos aqui, né? Que tem aqui uns dutos de. Aí tem uns dutos aqui, mais ou menos. Aí, pessoal, não tem gabarito fechado aqui. É o que eu estou lendo e entendendo aqui. Vocês podem ler e entender de outra forma. Tá errado? Não. Depende da forma que vocês interpretam. Depende da consideração de vocês. Se eu falar assim, tem uma resposta correta? Não. Aqui eu, Anderson, estou enxergando assim. Talvez aí o Elise, o Adson, o Luciano e o Almir ele vai entender de outro jeito. Não tem problema. Se vocês fizeram junto, chegaram um denominador comum, não, a gente entende que é isso, ótimo, muito bom. Certo, pessoal? Pode fazer um desenho esquemático assim, bem simples. Não precisa ser nada complexo. Se quiserem fazer no AutoCAD, que se tiverem domínio, ótimo, sem problema nenhum. Mas se quiser fazer à mão, é isso aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida e questionamento? Quiser fazer à mão ali, pessoal, sem problema nenhum. Pode falar, Elisa. É que eu lembro, professor, que a gente em uma outra UC, a gente trabalhou já essa atividade. Eu, Essa é da comercial, Elísio. a, Essa de a, fato. é, Não, é porque você está confundindo com a de mecânica dos fluidos. A gente trabalhou uma parecida com essa mecânica dos fluidos. É muito parecido, na verdade é não quase é que isso? igual. É isso mesmo. É, É mecânico dos fluidos. Então você lembrou bem. Eu ia falar isso, é bom você ter lembrado. Mecânica dos fluidos. A gente trabalhou um bem parecido. isso, Só que, isso, isso. só que ali tinha um contexto, né? Aqui já está em outro contexto, mais aplicado ainda, né? Que é essa Sim, questão dos sim. dutos né, em um sistema de ar-condicionado. Uhum. A outra. Então, Opa, pode falar, Elis. Vou então, pegando. professor, o exercício em si, ele resume a essa atividade que é você fazer o duto, né? Isso é um duto, Isso, com esses parâmetros aí e, e pronto. justamente. Isso, é isso. Tá ok, ok. É basicamente isso. Mais alguém, pessoal? Mudou? Questionamento? É, Comigo tá tranquilo. então, vou partir para a próxima atividade aqui, pessoal. Essa atividade, ela é um relatório do que vocês fizeram lá na aula prática, né? Então aqui está falando, né? Então, por exemplo, para não ter problemas com os clientes e com a vigilância sanitária, ele solicita que você faça uma inspeção da parte mecânica e elétrica do balcão em questão, verifique a causa do problema e emita um relatório. É basicamente o que vocês farão ou já fizeram na aula presencial. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês lembrarem que tiver ter feito na aula presencial,
Vocês fazem um relato de aula aí, pode juntar mais de uma pessoa, tá vendo? A equipe já até 5 pessoas. Se quiser juntar todo mundo aí também, todas as turmas, sem problema. Faz aí, combina entre vocês, aí só cada um tem que fazer um envio próprio, que eu tenho que atribuir a nota para cada um aí, certo? Então, pessoal, tudo que vocês lembraram da aula, se já não fizeram, ou se a aula já teve, se a aula já teve, vocês colocam, ou se não teve ainda, espere a aula e vocês vão fazer então essa. É um relato de aula, pessoal. Tá falando no mínimo 4 páginas, uma, duas, 3 páginas no máximo já é o suficiente. Não precisa ser mais do que isso. Se vocês lembrarem mais, ótimo. Então ela tá meio que ela está vinculada na aula presencial, certo? Que é mais um relato de aula do que vocês fizeram. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Questionamento? Ok, Anderson, ok. Eu ouvi essa simulação lá, em uma dessas aulas presencial, a gente já trabalhou já essa atividade. Não, Pelo beleza. menos Isso. É só isso, isso, colocar isso. aquilo que vocês fizeram. Se lembrar, é colocar no papel aí, fazer manuscrito Pronto. digitalizado E sem minha problema. dúvida era na questão aí, como o senhor acabou de tirar a dúvida, embora tenha feito lá, mas você tem que fazer o seu para você poder, o senhor atribuir a nota. Então, cada um tem que fazer, entregar o seu material Não. individualizado. Não, sim, vocês podem fazer juntos, desenvolver juntos sem problema. Na hora de entregar, tem que fazer cada um aí para eu colocar a nota. Senão, se ficar sem, eu não consigo botar a nota aí, não consigo atribuir a nota para cada um. Isso. O senhor já tinha esclarecido isso, é. Beleza? Agora estava me recordando aqui. Ok. E o exercício de carga térmica, pessoal, eu coloquei ele aqui. Tem uma das. Aí tem um roteiro aqui para cálculo de carga térmica. Se vocês quiserem tentar desenvolver, eu acho que eu falei em uma das aulas, só não lembro qual foi exatamente a aula que eu abordei, se foi a segunda ou a terceira. Aí tem aqui, né, o atividade de cálculo de carga térmica. Então tem aqui então, um navio pesqueiro resolveu investir em uma instalação frigorífica que possa sustentar os peixes abatidos em alto mar. Então você foi contratado para executar a engenharia, ou seja, fornecer a base de cálculo da instalação frigorífica. Então, os investidores passaram os seguintes dados. Então, acabam de estocar 100 toneladas de peixe, a carga diária de 50 toneladas, os peixes estarão aproximadamente 20 graus e ao final de 24 horas estarão a menos 5. A temperatura externa à câmara no porão do navio será de 18 graus, umidade relativa de 60% e interno de menos 5. A câmara deverá ter 20 metros de comprimento por 10 de largura e 3 de altura. As paredes, teto e piso serão de folhas de PVC, com lucro isolante em poliuretano injetado, com condutância térmica de 0,025 kcal por hora, metro quadrado, graus Celsius. Coeficiente de película do ar interno e externo será de 7 kcal por hora, metro graus Celsius. Então tem aqui a carga térmica de transmissão. Nesse caso, considere que a câmara de paredes claras encontra-se no centro do porão, com 4 metros de pé direito, ou a carga de infiltração, de iluminação. Considere que em cada 30 metros quadrados há 100 watts e que o período de iluminação seja de 8 horas por dia. O produto, utilizando o diagrama de Mollier para peixe-mar com 83% de conteúdo de água, você determina a carga térmica total proveniente do produto, indicar a carga térmica diária durante 3 dias e acrescentar o valor da carga térmica 10% referente à embalagem. A carga mista de pessoas, considere então 2 pessoas trabalhando durante 8 horas por dia, e supondo que cada uma representa 250 kcal por hora, e considerar ainda 10% de carga proveniente dos ventiladores, dos evaporadores e mais 10% de segurança. Bom, então aqui, pessoal, aqui a gente tem um roteiro. Eu, se não me engano, pessoal, tem que dar uma. Se vocês puderem depois dar uma olhada, eu acho que foi na. Deixa eu ver aqui, tem um roteirinho, tá vendo? Ó? Eu coloquei esse roteiro aqui justamente para auxiliar vocês em cada uma da parte do cálculo, certo? O que eu peço, pessoal? Se vocês quiserem ler aí, tentar fazer, na próxima aula eu vou deixar, vou resolver junto com vocês. Posso dar um prazo a mais para vocês responderem a essa atividade também. Tá bom, pessoal?
Leia. Se eu não me engano, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que em alguma dessas aulas aqui eu falei, eu dei um exemplo. Não foi exatamente desse igual, e usei exatamente igual, mas eu falei. Eu não sei qual delas aqui que eu falei. Se foi da aula do dia 13 e do dia 6. Uma dessas duas aulas aqui, ó. Uhum. Certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida, questionamento? Nem tá tranquilo. Sim, pessoal. Bom, então é isso aí, turma. Eu vou finalizando aqui por hoje. Eu falei, se vocês quiserem tentando, aí na Professor, próxima só uma semana eu dúvida. resolvo. Pode falar. O senhor já sabe quando é que vai ser a virada do módulo? Ainda não, a gente vai ter mais uma ou C ainda, que é de instalação, operação e manutenção de sistema de refrigeração, que a gente vai para industrial. Aí depois dessa, aí sim a gente vira para o último módulo do curso. A gente vai ter mais Certo, uma ou professor. C. Certinho? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, então, pessoal, só me procurar. Vou desejar a todos uma boa noite e, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Tchau, tchau aí, pessoal. Tchau, tchau, Boa Anderson. noite. Boa noite. Boa semana aí. Bom término Você de também, semana. pessoal. Boa noite.